Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Então, vou fazer aqui uma hermenêutica da história. Muito bem. Você sabe que entre 1095, final do século XI, 1095, final do século XI, até o ano de 1270, século XIII, aconteceu na história um fenômeno muito interessante chamado Cruzadas. Começou com um papa chamado Urbano II, aonde este papa convocou todos os europeus cristãos a lutarem contra os islâmicos que haviam tomado a Terra Santa, onde hoje seria Israel, e principalmente a cidade de Jerusalém, não deixando que os peregrinos cristãos do mundo inteiro fossem visitar os seus lugares sagrados. E aí, do ano de 1095 a 1270, vai acontecer uma série de expedições oficiais e outras não oficiosas em direção ao Oriente, ou seja, eram exércitos cristãos em nome da Igreja Católica, os 8 exércitos oficiais que iam lutar nas cruzadas, isso de 1095 a 1270. B. As cruzadas trouxeram uma série de consequências históricas. Uma delas foi o contato entre o Oriente e o Ocidente. O Oriente representado hoje ali pelo Oriente Médio e o Ocidente representado pela Europa. E esse contato levou a um intenso comércio entre o Oriente e o Ocidente, abrindo inclusive rotas comerciais pelo Mediterrâneo entre Oriente e Ocidente. Muito bem. Portanto, século XI, século XII e século XIII. Final do século XI, todo o século XII e até o ano de 1270 do século XIII, desenvolveu-se no mundo ali, naquele mundo eurocêntrico, até o Oriente, as chamadas cruzadas. Muito bem. No ano de 1182, para ser mais preciso, no dia 5 de julho de 1182, filho de uma francesa e de um italiano, de um rico comerciante italiano, nascia um jovem chamado Giovanni Pietro di Bernardone. Giovanni Pietro di Bernardone. Como as cruzadas abriram rotas de comércio entre Oriente e Ocidente, o século XII e o século XIII é marcado por um intenso renascimento comercial dentro da Europa. Portanto, muitos homens se tornaram muito ricos na época. Muito ricos, geralmente comerciantes de produtos que vinham do Oriente ou produtos fabricados na própria Europa. Um desses ricos comerciantes era o pai do Giovanni Pietro di Bernardone. Este homem era muito rico, o Pedro de Bernardone, pai do Giovanni Pietro di Bernardone. O pai, Pietro di Bernardone, o filho Giovanni Pietro di Bernardone. Muito bem. O Giovanni Pietro di Bernardone nasceu no ano de 1182, portanto, do século XII. E, durante a sua juventude, ele era um cara bastante esbanjador. Pai rico, que não se interessava pelos negócios do pai. O pai era um grande explorador. Aqui vamos fazer a hermenêutica da história. Não era somente o pai dele que explorava pessoas simples no trabalho. Os grandes comerciantes da época, na Europa,
exploravam demais as pessoas que trabalhavam para eles. Era uma exploração terrível. Às vezes a pessoa ficava o dia inteiro trabalhando, se matando de trabalhar até a exaustão para ganhar um pedaço de pão desses ricos comerciantes. E Pedro de Bernardone não era diferente. Ele explorava demais os seus trabalhadores. E o seu filho, o Giovanni Pietro de Bernardone, não estava nem aí, nem aí com a exploração que o pai fazia. Até que houve uma guerra entre a cidade que o Giovanni Pietro de Bernardone nasceu, que era a cidade de Assis, e uma cidade chamada Perúzia, na Itália, porque haviam ainda rivalidades feudais na época, era uma Europa feudal e havia muita rivalidade feudal. E ele volta muito doente e, segundo a história, ele teve uma visão divina e ali ele começou a observar toda aquela exploração que as pessoas recebiam da época, inclusive do seu pai. E ele, então, houve um chamado divino, o Giovanni Pietro de Bernardone, e ele começa, inclusive, a pegar os trabalhadores que trabalhavam para o pai, que era um grande comerciante de tecidos caríssimos na época, né? E tinha sua própria produção em lugares totalmente insalubres. As suas pequenas fabriquetas, a sua pequena fabriqueta era insalubre, as pessoas ficavam o dia inteiro naquelas fábricas pisando os tecidos em tintas, contraíam doenças. Ele começou a recolher aquelas pessoas, limpar aquelas pessoas, dar pão para aquelas pessoas, o que vai gerando assim a raiva do pai. E ele continua nesta situação de ajudar as pessoas, até que o pai dele, por uma série de situações, o expulsa de casa. Ele se veste de mendigo e vai recolher os pobres, vai recolher os leprosos, e isso através de uma prática cristã muito grande. Né? O apelido desse menino, desse jovem, Giovanni Pietro de Bernardone, era o pequeno francês. Esse apelido era dado pela mãe, que a mãe era francesa, né? Então a mãe o chamava de o pequeno francês, Francesco. Então, na nossa língua, Francisco, o pequeno francês. E Francisco, então, ele vai, inclusive, confrontar a Igreja Católica na época, que por causa do renascimento comercial, adquiria muitas riquezas. As pessoas pagavam muitos tributos à igreja, a igreja era riquíssima, riquíssima, riquíssima. Então ele veio, né, como um verdadeiro desafio dos céus à igreja da época, e inclusive ele vai para Roma, numa de suas peregrinações, pedir ao Papa que aprove uma organização de pessoas que estavam com ele, o Papa Inocêncio II, para que ele pudesse cuidar dos pobres, para que ele pudesse cuidar dos leprosos, para que ele pudesse ter uma vida simples. E o Papa aprova esta congregação, esta ordem, né, que se torna uma ordem religiosa, a Ordem Franciscana de São Francisco de Assis. A hermenêutica da história aqui, então, demonstra que, mesmo em momentos difíceis da humanidade, onde a igreja, inclusive, estava muito corrompida pela riqueza, vêm esses profetas enviados por Deus, aqui uma hermenêutica religiosa, né, uma hermenêutica transcendental que eu estou fazendo, para poder mostrar com seu exemplo que é com a vida humilde e com o trabalho aos mais necessitados que a gente deve fazer, que deve ser um dos nossos trabalhos na igreja. Evangelizar, cuidar das pessoas que necessitam, denunciar a injustiça. Francisco, com a sua vida, ele denunciava as injustiças que eram cometidas. Ele simplesmente denunciava. Claro que eu poderia falar muito mais sobre Francisco de Assis. Porém, aqui só fica um pequeno aperitivo, um pequeno momento de reflexão para que Deus continue nos enviando esses profetas e que hoje a gente possa refletir sobre essas grandes igrejas megalópicas com sinos de 17 milhões, se realmente Deus acha necessário isso. Eu acredito que não, né? Hoje em dia existem pessoas, né, que inclusive aprovam esse tipo de coisa dentro da nossa própria igreja. Que possamos refletir com Francisco, que esse dia 3 de outubro e os dias que se seguem
possamos refletir com este grande santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis, sobre o papel de nós católicos, a humildade. Um dos nossos papéis é sermos humildes. Que aprendamos com Francisco de Assis a humildade e que Deus não precisa de riquezas. Um abraço a todos.